Gente, um grande abraço. Nós estamos estreando a partir de agora o nosso Alô Cubatão, que é o podcast da nossa cidade, um trabalho da Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Cubatão. E queremos agradecer a todos que acompanham a partir de agora. Um grande abraço. Eu sou o Cláudio Barazal. Tenho o prazer de, a partir de agora, com toda essa equipe nossa, trazer esse podcast que vai trazer muitas novidades, principalmente falar das coisas boas da nossa cidade de Cubatão, com a interação que você vai poder fazer ao longo dos próximos programas. Nós vamos trazendo aqui essa interação para você ir conversando com a gente nesse podcast importante que a Prefeitura de Cubatão mostra para você com convidados especiais. A gente vai começar hoje, na nossa estreia, trazendo uma pessoa queridíssima da nossa cidade. Ela que é a vice-prefeita da cidade, está como secretária municipal de habitação, que é a querida doutora Andréa Castro, que tem uma vida de serviços em prol da administração pública. Primeiro, um grande abraço, bom te ver, né, nesse programa de estreia. A gente quis te trazer para que você seja praticamente uma madrinha desse nosso podcast. Como é que você está? Tudo bem, doutora? Tudo bem, agradeço o convite de estreia, né, desse podcast, que é extremamente importante. Tô muito feliz de estar aqui e de poder trazer notícias da nossa cidade de Cubatão para todos os cubatenses e para o Brasil inteiro. Sem dúvida. E a gente traz aí uma notícia muito importante, abrindo o programa. Você que é uma entusiasta também, doutora, da nossa cidade, das coisas positivas, é saber que uma das principais revistas, quiçá dizer que não seja a principal revista do Brasil, que é a revista Veja, né? Que a gente vai mostrar, inclusive, para você aí que está nos acompanhando, trouxe em destaque nesta semana esta virada importante do que está acontecendo na cidade de uns tempos para cá. Aliás, há muitos anos, que isso não é uma coisa que você faz do dia para a noite, que é essa questão do que importa de falar de que a nossa cidade agora é a cidade reconhecidamente, como já vem há muitos anos, um trabalho ao longo de vários setores da nossa sociedade no que diz respeito à mudança para que a gente tenha uma cidade ainda melhor, a cidade conhecida agora em todo o Brasil como a Cidade Verde. Então, eu queria que você comentasse. A gente está mostrando imagens aí, você já está vendo. O título da revista Veja vem como Virada Verde, como você já está vendo, e diz assim: olha, depois de ser conhecida nacionalmente como Vale da Morte nos anos de 1980, Cubatão obtém selo importante da ONU pelo extenso trabalho de reconstrução ambiental, da qual a revista vem traçando de uma forma histórica todos os tempos, principalmente a questão do que envolve Vila Paris, aquele momento onde que nós vivemos um momento difícil na cidade, e dessa reconstrução até chegar aos dias de hoje. E que teve muitos passos, né, André? Não é simplesmente uma ação governamental. São passos que envolvem a história da cidade. Queria então que a Andréa abrisse o nosso podcast da cidade de Cubatão falando a respeito desse destaque da revista Veja dessa semana. Só uma observação, semana passada nós estivemos em Brasília, né? E assim, quando eu vim para Cubatão e trabalhava em Cubatão, então às vezes a gente profissionalmente ia para outras cidades, às vezes até a Brasília mesmo, para fazer sustentação oral, né, em nome do município. E sempre que a gente se identificava, você é da onde? De Cubatão. Aí as pessoas falam assim: ah, ainda nasce neném sem cérebro lá, como é que tá a poluição de Cubatão? Então, e semana passada nós estivemos em Brasília, a gente sentava e falou assim: ah, nós somos de Cubatão. Puxa, vocês acabaram de ganhar um prêmio, né? Eu vi que vocês ganharam um prêmio da ONU. Então, assim, é muito gratificante essa virada de chave para todos nós. Mas, como você falou, é um trabalho, né, que é contínuo e que vem há algum tempo. Em novembro, eu e o atual secretário de Meio Ambiente, que é o Cleiton Jordão, estivemos, né, no Fórum Latino-Americano de Arborização Urbana, que fala da questão das florestas urbanas, enfim, e eu fui convidada para fazer uma apresentação sobre a questão dos projetos habitacionais que estão sendo executados e da consequente recuperação ambiental e recuperação dos mangues que esses projetos proporcionam. Então, para vocês terem uma ideia, só na área aí da Itapaú da Vila Esperança, a gente está fazendo uma recuperação equivalente a 16 estádios de futebol.
Isso é muita coisa. Pois. Os estudos já demonstram, né, que só a questão da execução do canal de drenagem lá e da execução das redes de esgoto, a gente está fazendo esse estudo. Muitas aves voltaram, a gente tem uma recuperação belíssima do mangue e a qualidade da água melhorou, né, porque não há mais despejo do lixo e há o esgotamento sanitário. Então, tudo está muito interligado. E quando a gente apresentou todos esses dados, tudo, o professor Maurício, que é um dos representantes da ONU, falou assim: olha, por que, que então vocês não colocam, né, não fazem a inscrição, né, de Cubatão dentro do programa do Felicidade Verde, do Sea Trees of the World? Que precisaria seguir uma série de protocolos para Exatamente. Aí isso. isso competiu ao Cleiton, assim que ele, né, tomou posse, ele fez toda a parte documental, enfim, trilhou todos os caminhos. Houve também uma comissão da ONU que esteve aqui na nossa cidade, eu acompanhei, Verificou. verificou a veracidade, né, do que foi enviado. Então, e quando a gente finalmente 34 cidades, né, no nosso país, que tem esse selo. E agora, como o Cleiton falou, a gente não só tem que deter o selo, mas manter, né? Lógico. Tem que agora A ampliar. gente percebe que tudo isso tem muitos atores ao longo da história da cidade de Cubatão, né, André? A gente Uhum, precisa reconhecer que desde a da gestão nos anos 80, quando a gente teve toda aquela virada, foi possível fazer isso a partir dos anos 90 com gestores da cidade. E aí, toda essa participação das pessoas, do governo de São Paulo também, de fazer esse reflorestamento da Serra do Mar, que era necessário fazer, até a gente chegar nesse ponto com que as indústrias também colaborassem para que a gente pudesse com ter tudo certeza. isso. Queria que você comentasse a respeito. E na realidade é uma coisa que não se faz sozinho, né? Então, as indústrias foram extremamente importantes, a CETESB. Eu sempre falo isso para quem é da área do direito. O direito ambiental brasileiro nasceu no case Cubatão. Pois é. Né? Então, assim, o Edson Milaré, que é hoje um dos maiores doutrinadores, foi um promotor aqui de Cubatão, da Baixada Santista, que inclusive ajuizou a primeira ação, né, ação civil pública de meio ambiente no país, que foi aquela ação que nós conseguimos firmar um acordo, né, sentando o Ministério Público, sentando as indústrias, né, todas as 24 indústrias, o polo, nós sentamos e conseguimos fazer um acordo justamente para a construção da perimetral, para o projeto de urbanização da Vila Esperança. Então, assim, a CETESB, acho que o Ministério Público, a sociedade civil, a prefeitura, o governo do estado, porque foi, né, na época, tem o meu amigo Sérgio Pompeia, enfim, que também na época era da CETESB, foi um projeto inovador de você lançar as sementes, né, pelos aviões, Sem pelos dúvida. helicópteros, aquilo extremamente inovador. Hoje a gente vê algumas cidades fazendo isso, mas a época muito inovador. Mas uma das coisas que a gente tem falado é que agora é o momento da segunda virada verde de Cubatão, né? Perfeito. Então, essa questão da gente trazer indústrias verdes, É um né? aprimoramento daquele momento que Exatamente. a gente já chegou. Agora já É um upgrade. é uma outra etapa, é isso aí. Uhum. E a gente quer dedicar, eu tenho certeza que a doutora vai, na verdade, concordar comigo que a gente precisa dedicar toda essa virada a todos aqueles que fizeram história, né? Porque é uma coisa que não acontece do dia para a noite, como você já destacou, mas é importante a gente dizer que, como governo, é importante que a gente reconheça o Uhum. trabalho de cada um. Quantos legisladores que passaram por esta Câmara brigaram a respeito dessa questão ambiental, né? Foram muitos. Quantos foram integrantes da sociedade civil que ajudou a brigar? Quantas foram as pessoas que deitaram nas ruas em protesto? Então, tudo isso é um momento importante e, principalmente, executivos de empresas que entenderam, juntaram-se todos numa grande força e foram seguindo até os dias de hoje. Então, a gente fica muito feliz. E essa reportagem que saiu na Veja nessa semana, como a gente tem visto reportagens na Folha de São Paulo, no UOL, em imprensa de grande expressão Estadão, né? internacional, destacando Cubatão de uma forma positiva, a gente tem muito que se alegrar, né, doutora? Agora, você é secretária de habitação e é responsável por projetos muito importantes na cidade, que tem até nesse texto aqui da Veja, fala na questão de saneamento e tudo mais, e essa preocupação que você nos traz a respeito da habitação na cidade, Andréia, vem de encontro também a deixar tudo organizado na questão principalmente de saneamento.
quanto Vila dos Pescadores, quanto Vila Esperança e por onde projetos habitacionais em Cubatão forem acontecer. É isso mesmo. A cidade não vai se desenvolver enquanto a gente tiver esse percentual tão alto vivendo na irregularidade. Então, isso também assambarca uma série de questões. Eu sempre falo que a habitação é a porta de entrada das demais políticas públicas, porque não dá para você falar em saúde onde as pessoas vivem em áreas sem esgotamento sanitário. Né? Também a questão da educação passa por você ter lugares com equipamentos públicos. Hoje, uma parte da nossa população é deslocada para outros bairros para poderem ir para as escolas. Então, tudo isso tem uma ligação muito íntima, né? Nós estamos agora firmando um contrato, uma parceria com o Senac, novamente a indústria, o Sistema S, né? De qualificação, de capacitação, de geração de emprego e renda dessas pessoas nas áreas mais vulneráveis, desses que agora, em pouco tempo, né, até aí final de 2026, no máximo início de 2027, é, integrarão a primeira etapa da Vila Esperança. A gente tem Mantiqueira, a gente tem Vila Noel, a gente tem Pilões, que estão dentro dos projetos habitacionais. Então, são contratos grandes de capacitação para essas pessoas, com um certificado da Senac. Estamos já trabalhando com o Sebrae para que esses alunos possam ter uma consultoria do Sebrae e depois ter também um apoio logístico da prefeitura em relação à questão de capital de giro inicial, de compra de equipamentos, para a gente efetivamente fechar um ciclo, né? Porque senão não adianta você só dar o curso de capacitação, o cara fica com um excelente certificado, que é um certificado do Senac, mas aí vai fazer o quê? Né? Então a gente precisa acompanhar esses passos, né? Olha, nós estamos hoje recebendo nessa estreia do nosso Alô Cubatão, que é o podcast da nossa cidade de Cubatão, a doutora Andréa Castro, que é vice-prefeita da cidade de Cubatão, está também como secretária municipal de habitação, e a gente conversar com a Andréa, ela traz informações muito importantes que ela gosta de se envolver em diversos setores da Uhum. prefeitura, mas vamos a ter um pouco dentro da secretaria da qual a Andréa fez trabalhos interessantes com a sua equipe, que é uma equipe fabulosa, a equipe da habitação. Vamos atualizar então agora os nossos telespectadores e ouvintes, quem acompanha nosso podcast, como está nesse momento, em maio de 2025, como é que se encontra o projeto habitacional da Vila Esperança primeiro? Tá. Da Vila Esperança, as 116 unidades da fase 1 estão prontas. A gente está trabalhando agora as famílias e habilitando para a mudança. A projeção é de que na fase 2, né, as duas primeiras, a primeira quadra, ainda haja a entrega no segundo semestre agora desse Tá. ano, e as demais quadras ainda ao longo de 2026. Né? Então a gente pretende terminar a primeira etapa ainda até 2026 ou início de 2027. A perimetral também foi licenciada. Que é a rodovia ecológica, é isso? Isso, ela Ela vai de foi. onde a onde? Qual a quilometragem Na dela? realidade, ela já começou com a primeira etapa, né? Mas ela circunda toda a parte de trás da Vila Esperança para que, assim, hoje é um complexo complicado, né? Hoje a Vila Esperança só tem uma porta de entrada e saída, que é aquela avenida principal, que Que fica uma loucura, né? Uma exatamente. Quem maravilha. vai lá no horário do almoço, depois ou no final da tarde, sabe muito bem como é que é o trânsito lá. Então, a rodovia ela significa o final da ocupação, ela vai ter uma barreira ecológica, Pois é. isso já está acertado com o Ministério Público, mas também é importante via de acesso de transporte público, da coleta de lixo, do bombeiro, das ambulâncias, para que haja uma mobilidade urbana, né? Então, nós já conseguimos o licenciamento, que é um passo importante e difícil dentro desse processo, e logo a Secretaria de Obras já vai lançar o edital dessas obras. Bom, aí a gente tem Vila Esperança já posicionada dessa forma. Vamos falar de Vila dos Pescadores. A gente já tem o viaduto pronto, a gente já percebe obras ali que são obras eh, muito importantes de saneamento estão sendo feitas. Eu queria que você comentasse como é que está a Vila dos Pescadores nesse momento, nesse maio de 2025, para a gente poder atualizar quem está nos acompanhando.
Então, na Vila dos Pescadores estão acontecendo as obras de infraestrutura da primeira etapa. O viaduto está pronto. Nós estivemos em Brasília aí pedindo, né, o não fechamento da frentona da Vila dos Uma reivindicação Pescadores. nesse momento dos Exatamente. moradores, né? No caso da Vila dos Pescadores, a gente já tem um projeto urbanístico já pronto, que agora a gente está aprofundando, né, para a execução das obras da parte de consolidação. No caso da Vila Esperança, agora nós estamos contratando também esse projeto urbanístico. E tem a questão, finalizando, do licenciamento das casas flutuantes e uma perspectiva de buscar recurso para a consolidação junto ao governo do estado e à União, né? Perfeito. Agora, a gente conseguiu entender que está muito próximo também a entrega das moradias daquelas parece que são duas torres ali na área 5, não é? Mantiqueira. Na Mantiqueira. Ali é a população da Mantiqueira que vai para aquelas torres ali junto ao Conjunto Afonso Schmidt, na área 5. Sim, ali. Torres bacanas, né? Lindas Lindas, torres, né? lindas. É uma coisa que eu acho que a gente tem que comentar sobre isso, da mudança de chave das questões urbanísticas, né? Então, assim, o município de Cubatão batalhou muito junto ao CDH1. Em alguns momentos nós conseguimos, e isso não é fácil, nós conseguimos emplacar padrões urbanísticos nossos, projetos realizados pelo próprio município. A gente está entrando com uma contrapartida, às vezes, aportando dinheiro para que a gente consiga fazer apartamentos de tipologia melhorada, né? Então você vê a questão, por exemplo, da varanda, né, existente. E aí, quando a pessoa fala em varanda, a varanda ela tem inúmeras questões. Questões de saúde mental, questões de saúde, e também uma questão de segurança, né? A gente aprende, a gente aí trabalha dentro do urbanismo, né, que qualquer conjunto habitacional que tenha varandas viradas para a rua, as ruas se tornam mais seguras, porque as pessoas vão para sua varandinha, né, olhar a vida, olhar a paisagem, olhar a vida de todo mundo, mas os ladrões se sentem mais acuados, porque tem vigilância, né? A vigilância, além de uma vigilância tecnológica, a vigilância da própria população. Então, acaba isso influenciando na questão da segurança da A cidade. doutora falou da qualidade da arquitetura desses prédios, para onde vão os moradores da Mantiqueira, aí na área 5, mas os prédios, a construção também, lá na Ilha Caraguatá, excelente, né? Porque a gente já pode olhar, a gente já vê os chalés ali, as casas, Sim. é bem bacana. E no que pese, como está essa questão da Mantiqueira? Já há uma previsão, né, da gente já, de alguma forma, já conversar com as famílias para já se prepararem para a Mantiqueira? E como está a Ilha Caraguatá? Isso já está Já tem acontecendo. um spoiler que a gente vai falar Então, disso? as famílias de Cubatão, porque é assim, uma parte das famílias de Mantiqueira residem em Cubatão, outra parte residem em Santos. Cubatão a gente já chamou essas famílias, já começou o Da parte de processo. Cubatão, ok. Ok, Santos ainda vai iniciar esse Pois é. processo, né? Através da Coab. Mas nós já chamamos, isso foi feito lá lá no Parque Anilinas, essas famílias foram chamadas, apresentaram toda a documentação, estão habilitadas, então o Cubatão já está fazendo essa sua lição de casa. Né? No caso da Ilha Caraguatá, como é um projeto do programa Serra do Mar, quem faz esse chamamento, nesse caso, é a própria CDHU, é o pessoal do governo do estado. Né? Então, cada conjunto habitacional tem características próprias e, de acordo com o convênio, algumas obrigações são do município, do estado, então é um pouco diferenciado. Mas, como você mesmo falou, a gente também percebe na Ilha Caraguatá uma mudança completa, né, do padrão daquele, né, do predinho de 4 andares e tudo mais, tal. A gente hoje tem elevador, a gente hoje tem acessibilidade, e assim, hoje a gente tem comércio junto, que é uma novidade, porque antigamente a
CDHU não fazia área comercial, não deixava. Então agora a gente Já é tem essa possível. evolução. E os comércios sendo usados, porque o condomínio com elevador fica mais caro. Mas justamente os comércios sendo usados como um dinheiro Para subsidiar despesas do exatamente, a condomínio. despesa condominial, dos elevadores. Então, a gente percebe que é uma mudança bem significativa na qualidade de Olha, eu vida. tive a oportunidade, André, de participar de diversos eventos. Um deles que me deixou muito feliz foi o evento do sorteio dos apartamentos do edifício Castro, que você está vendo imagens agora que a gente está colocando. Essas imagens aconteceram lá no centro esportivo, reunindo muitas famílias, centenas de famílias, e a cada vez que a gente, de alguma forma, chamava essas pessoas para estarem ali com a gente, era uma alegria, uma emoção grande, pessoas chorando, famílias Uhum. felizes. Essa questão também do retrofit, do que envolve o edifício Castro, teve uma participação muito especial e um empenho de querer fazer, né, do governo. Senão não seria nada disso, André. Então, Cláudio, é o primeiro retrofit de Minha Casa Minha Vida do país. Então você imagina o seguinte, a burocracia para o que é normal já é Difícil. difícil. Quando você é o primeiro, né, que você está abrindo, né, uma trilha, né, a coisa se torna mais difícil ainda. Ainda mais porque, assim, a parte da regularização, a parte fundiária, que sempre é um problema, foi feita através de REURB, que é algo que a Caixa não está acostumado ainda trabalhar sobre as regras dessa que é uma legislação excepcional. Pois não. Então, as normativas tiveram que ser todas adaptadas e isso demanda um tempo, demanda muita conversa, enfim, mas conseguimos. Isso que importa, mas é o que você falou. Houve um empenho e uma vontade ímpar da administração de que a gente conseguisse chegar Que até esse fosse momento. necessário resolver. Né? Mas foi lindo, e aí eu sempre falo isso. Quando a gente tem entrega de escritura, entrega de apartamento, sorteio, né? Eu digo assim, cara, eu tô honrando meu diploma, né? Porque assim, quando a gente estuda, eu sou da área do direito, acho que todo mundo que tem um pouco, né? Quando a gente quer fazer uma faculdade de direito, a gente quer mudar o mundo, né? A gente quer justiça Quer pro mundo, contribuir, né? Quer quer contribuir. contribuir e tal. Então, assim, e aí depois a gente se forma, isso acontece em todas As as profissões. profissões. A gente vê que às vezes não é bem assim, né? Que a gente tem às vezes, muitos obstáculos, né? No sistema judiciário, enfim. Mas quando efetivamente a gente consegue uma coisa dessa, você fala assim, cara, foi para isso que um dia eu sonhei em fazer essa faculdade. É justamente isso que move toda uma equipe, que eu tenho que falar dessa equipe maravilhosa, não tenho como não falar, né, da equipe da habitação, que é assim, servidores realmente que vestem a camisa, que servem ao público. Então, assim, para nós é uma grande emoção quando isso acontece. E aí, você falando, André, me veio uma reflexão que hoje eu estava com meu filho numa lanchonete, sentado com ele, tinha saído da escola, eu perguntei assim para ele, Anderson, quando você for, quando você se formar e estiver sendo um profissional, o que você vai querer fazer para contribuir para que as pessoas tenham dias melhores, né? Eu acho que é uma grande pergunta que fica hoje para que Uhum. todos os pais façam também para os seus filhos, não como isso seja uma imposição, mas eu acho que cabe uma reflexão para não deixar as crianças nos dias de hoje seguirem as suas vidas, às vezes sem uma orientação maior, mas entender de que, do que eles poderão estar contribuindo para que a gente possa ter dias melhores. Já que a gente está vivendo dias difíceis, né? Os nossos dias, a cada dia que passa, eles são mais difíceis. Se a gente não tem um governo que possa estar olhando por essa gente, pelas pessoas, vai ficando mais complicado ainda, porque às vezes as pessoas não têm onde se apoiar. Elas não entendem. Se você não faz políticas públicas voltadas para que essa população tenha amparo, a gente realmente vive dias complicados. E eu acho que é um grande desafio para as próximas gerações é entender o que essa próxima geração pode estar contribuindo para que a população possa ter dias melhores. A gente tem problema de saúde, de habitação, uma série de outros problemas que precisam ser resolvidos em forma universal, isso não é exclusivo da onde a gente mora, mas é importante que as pessoas entendam que a gente precisa ter dias melhores. E aí você está vice-prefeita. Você pensou em ser vice-prefeita alguma vez na tua vida, André? Não, todo mundo que me conhece sabe disso.
No dia, inclusive, você falou, né, no dia da posse, né, no meu discurso de posse, eu inauguro dizendo isso, porque eu encontrei nas caminhadas um servidor do RH que foi, quando eu entrei na prefeitura, foi ele que recebeu os meus documentos, né? Se a gente vai lá, apresenta no RH os documentos. E aí a gente estava na caminhada e ele falou assim: Andréia, você imaginou que naquele dia que você Ele chegou, lembrou, ele ele lembrou, lembrou. naquele dia que você foi entregar os documentos, você imaginou que um dia você seria vice-prefeita da cidade? Eu falei assim: olha, nem nos meus sonhos mais loucos. É, Porque realmente não fazia parte dos meus planos, né, fazia parte dos meus planos me aposentar, né, fazia parte dos meus planos aliás, você outras estava pessoas. aposentada quando você foi É, convidada, né? exatamente. Mas assim, eu aceitei esse desafio, porque eu acho que ainda tenho meu marido sempre falava isso: "Você vai se aposentar e não vai parar de trabalhar de jeito nenhum, te conheço". É. Mas eu acho que ainda tenho, assim, Não, uma contribuição para dar para essa cidade que me deu tanto. na verdade, a gente tem trabalhado contigo, André, a gente tem visto o quanto que você, por exemplo, tem estado ao lado do prefeito César, feito trabalhos importantes, por exemplo, com a questão da mulher, do direito da Uhum. mulher, da defesa da mulher, não é atinente à tua pasta de habitação, mas é atinente ao governo da qual você é vice. E a questão da defesa da mulher, isso para a gente é muito importante, né? A defesa, principalmente, daquelas pessoas que estão à margem, né? Principalmente o pessoal que vive dias difíceis. Essa política pública está muito dentro desse governo que a gente vive. Exatamente. Só vou fazer uma observação. Na realidade, a questão da política para a mulher, ela lógico, eu sou mulher, mas a coisa me bateu muito forte quando eu fui trabalhar na Secretaria de Habitação. O déficit habitacional brasileiro é eminentemente feminino e preto, né. As mulheres, elas chefiam as famílias que estão as maiores nas piores condições de habitabilidade e na maior vulnerabilidade. Os setores de mais alta vulnerabilidade é onde se encontram as mulheres chefes de família. Pois é. E a questão da violência doméstica, que é uma questão que está em todas as camadas sociais, também é uma questão forte E alta, e né? alta. Então, assim, essa questão da igualdade racial, essa questão das mulheres, e também o que aparece muito quando a gente trabalha com habitação é a questão dos jovens, né? Assim, dos jovens, do primeiro emprego dos jovens, da colocação no mercado de trabalho. A gente tem os indicadores, né? Porque política pública se faz com indicadores. Os indicadores nos mostram, graças a Deus, um grande avanço em Cubatão do nível de escolaridade até nas periferias. Isso é um dado muito bom, mas ao mesmo tempo, quando termina o segundo grau, aí ele não arruma nenhum emprego e nem vai para a faculdade, assim, não, né? Vira o jovem neném, né? Então, e aí a gente corre o risco até de perder todo um trabalho de uma geração. Mas é óbvio que, assim, quando, né, fui convidada pelo César quando a gente efetivamente fechou, né, e coordenei o plano de governo dele, então a gente veio com essa coisa muito forte da criação da Secretaria da Mulher, aí eu falei, não é só mulher, mulher e direitos humanos, né, então a mulher, a igualdade racial, a diversidade, e a diretoria da periferia, que foi uma ideia do César que eu, assim, amei, Muito bacana. amei, porque tem uma ligação muito forte, que é essa coisa da política transversal do esporte, da cultura, de todas as áreas Está chegando lá, trabalhando né? Está chegando ali. Botar o exatamente dedo na ali, né? É periferia. isso aí, Porque a gente tem expressões periféricas muito bacanas sem de dúvida. cultura, né, do Experiências, né? grafite, da batalha de rima, de uma série de coisas que a gente tem que trazer também para a Tem que trazer. sociedade. Olha, a gente está muito feliz, André. A gente pode ficar aqui Nossa, 5 horas falando aqui. Mas olha, a gente vai encerrar o nosso podcast de hoje, a nossa conversa. Te agradecer por você ter aceitado o nosso convite, tá certo? A gente está muito feliz de inaugurar, de estrear esse nosso Alô Custão, que é o podcast da cidade, com a tua presença, o que nos enaltece, saber que a gente vai ter, assim, dias muito interessantes daqui para frente, que a gente precisa pedir para que as pessoas realmente venham com a gente uhum. nessa proposta de governo. Queria que você deixasse essa mensagem final para a gente a respeito dessa proposta, daquilo que o prefeito César tem nos falado muito, a respeito de que as pessoas
participem com a gente também dessa transformação, no sentido de que há uma necessidade da continuidade dos projetos, que as pessoas venham viver esse Cubatão diferente, não é isso? Olha, governar uma cidade não é fácil, né, eu tenho vivido essa experiência agora ao longo de cento e poucos dias, né, então, a gente tem dificuldades e a gente tem desafios, eu falo, desafios muito grandes e muito interessantes a serem vencidos. Entretanto, eu posso assegurar uma coisa que é real, né, César Nascimento e o governo César têm efetivamente a vontade de que a gente consiga fazer dessa cidade uma cidade, mais humana, uma cidade melhor, uma cidade verde, uma cidade sustentável, uma cidade tecnológica. E a gente tem trabalhado incansavelmente para que isso efetivamente aconteça. Vocês podem ter certeza de que isso é o que está, no nosso coração. Então a gente foi muito feliz porque a gente conseguiu acompanhar essa trajetória de projetos que já vem desde o governo do Adhemário, seguindo agora com o César, você também na vice-prefeitura, com todo esse governo, né, que entendeu essa questão da proposta e toda a cidade participando com a gente, que a gente fica muito feliz. Olha, eu quero estender agora um convite para toda a população que nos acompanha. Na próxima semana, nós vamos ter aqui mais convidados, nós vamos estar semanalmente com um convidado especial aqui no nosso podcast da cidade. Então, semana que vem nós vamos trazer mais uma personalidade aqui do nosso governo, personalidades que trabalham, que vivem para a nossa cidade de Cubatão. Semana que vem é uma semana muito importante, André, que é a semana que comemora a Semana da Indústria. Nós vamos ter uma Sim. programação muito especial. A indústria é muito parceira da cidade de Cubatão, não é isso? Então, semana que vem nós vamos ter uma semana voltada para a indústria. Então, você acompanhe aí no site da prefeitura, no www.cubatão.sp.gov.br, a programação completa a respeito da Semana da Indústria. Vamos ter o casamento comunitário, né, André? Dia 31, casamento Estarei comunitário. lá. E esse casamento é um casamento que une muitas famílias que não tiveram a oportunidade. Na verdade, as famílias já estão unidas. A gente faz com que as famílias tenham seus direitos reconhecidos. É isso, né, André? Oficializem, né, Oficializem a sua união. Então, casamento comunitário dia 31. Aqui no YouTube da Prefeitura, onde você está acompanhando agora o nosso podcast, você vai acompanhar todas as imagens desses eventos que eu estou anunciando. Em seguida, a Semana do Meio Ambiente, começando junho com a Semana do Meio Ambiente, também com transmissão nossa aqui pelo YouTube, o que faz com que a comunicação da Prefeitura chegue mais perto das pessoas da forma como vocês têm nos pedido. Tá bom, Andréia? Obrigado pela presença. Vão, eu que agradeço pelo convite. Gente, semana que vem, nesse horário, aqui no YouTube da Prefeitura, a gente volta com o Alô Cubatão. Obrigado a todos, um grande abraço, uma boa semana.